A Época publicou, agora em 2012, uma resenha muito interessante do Charles Duhigg. Vou mostrar o livro dele aí na frente. Chama O Poder do Hábito. Eu gostei. Esse livro, o Charles Duhigg é um escritor do New York Times. Escreveu um livro que foi best-seller, ficou mais de 20 semanas na lista de mais vendidos. Eu gostei tanto que eu comprei 15 livros desse, distribuí para a minha equipe e fiz uma reunião para discutir o livro. Mas esse psiquiatra, Derbal Vieira Júnior, coloca de uma maneira bastante didática a diferença entre o hábito, a mania e a dependência. No consultório a gente vê isso tudo aqui misturado. Eu vejo o cara que fuma, o cara que bebe, o cara que não faz exercício, o cara que só come bobagem. Então, o hábito é um comportamento repetido com frequência, consciente ou não, né? Já a dependência é uma necessidade incontrolável de realizar algo ou de seguir determinado comportamento para se sentir bem. O doente se torna um escravo desta atitude. Então, nós estamos falando aqui na coluna de cá de uma situação muito mais grave. A chance de eu ter que arrolar um psiquiatra, um psicólogo para fazer terapia cognitivo-comportamental nas dependências é muito mais importante do que, por exemplo, numa mudança em relação à atividade física. Esse é o livro do Charles Duhigg, já tem traduzido no Brasil, e o que ele fala é como mudar o hábito. Eu vou falar nisso na frente um pouquinho da deixa. A deixa, ele fala que você pega uma pessoa que fuma, aquilo é extremamente prazeroso, aquilo age no cérebro, vai lá no núcleo accumbens, libera dopamina, substância de prazer, e eu tenho que fazer essa pessoa tirar uma coisa que é prazerosa para ela. Como é que eu vou fazer isso? Olha, sua pele, se é mulher, então você fala que a pele vai melhorar, você fala que vai melhorar o olfato, o paladar, a gengiva vai ficar melhor, mais sadia, menos chance de câncer de pulmão, você vai subir uma escada, não vai sentir tanta falta de ar. Então, o que o Charles Duhigg tenta é que você conheça essa pessoa e estabeleça sempre uma recompensa. Se eu tenho uma coisa prazerosa que eu estou perdendo, qual vai ser o ganho que eu vou ter? Vale a pena ler o livro dele, é muito interessante. Motivação para mudar. Às vezes é uma motivação interna e externa. Recentemente eu estive conversando com um treinador da seleção inglesa de remo, chamado Bill Berry. Ele esteve no Brasil fazendo um coaching, ele faz coaching de motivação. Na Nova Zelândia, depois do futebol, o remo é o segundo esporte assim, em admiração. Aqui é o voleibol o segundo, provavelmente, o futebol o primeiro. Mas lá dá status. Então você pode ter, às vezes, uma motivação interna, você pode ter uma motivação externa. Recentemente, um colega nosso, 56 anos, me procurou para fazer uma avaliação que ele queria subir o Kilimanjaro. São 6.400 metros, são 7 dias. Ele contratou uma equipe do Canadá. Essa equipe do Canadá manda todo o programa para ele. Aí ele ficou 6 meses caminhando com uma mochila de 10 quilos nas costas, uma botina de 4 quilos, porque tem que ser. Você fica incomunicável com o mundo. Eu falei, você vai fazer isso, ô Tabaque? Ele falou assim, olha, eu estou afim, eu quero cumprir esse desafio, porque ele tinha visto aquele vídeo daquela pessoa sem pernas que subiu o Kilimanjaro. Eu até mostrei um dia aqui o vídeo dele, Spencer West. Aí mostrou o vídeo do Spencer West, ele viu o vídeo e falou, aquilo é uma motivação interna, ele não está competindo nada com ninguém, é um desafio para ele. Às vezes é uma coisa externa. Outra coisa é o gatilho para mudança. Costuma tentar se falar que é só o amor e a dor. Você aprende com amor ou com dor, desde pequenininho. Você ensina, então você vai botar o dedinho na tua mão. Não é tão simples essas mudanças. Mas lógico, quando você tem um quadro de dor, pode ser um bom motivo, aquele doente que infartou, aquele doente que teve um problema, para você aproveitar, deixa para mudar. Então nós temos que estar preparados no consultório, seja uma nutricionista, um psicólogo, um professor de educação física, como que a gente motiva essas pessoas? Por que tem personal trainer que faz tanto sucesso? Porque tem um cara que vai lá e fala, o dia hoje está cinzento, hein? Pode chover, você viu ontem, que tragédia, e tem outro que chega lá, vamos lá e tal, não sei o que. Então você tem que motivar, né? Mas a coisa começa levando as pessoas a se conhecerem. Tem uma divisão entre o que eu sou e o que eu creio que eu sou.
Eu não posso mudar o que eu sou, mas eu posso mudar aquilo que eu creio que eu sou. Isso é do Richard Bradley. Ou seja, eu posso mudar paradigmas, conceitos que estão às vezes arraigados dentro de mim, criado aquela imagem, isso eu posso mudar. Você vai ter que às vezes usar terapia cognitivo-comportamental, psicologia para fazer essas mudanças. O Edno me emprestou há muito tempo atrás esse livro. Eu fiquei com esse livro dele uns 2 anos. Eu até achava que eu tinha sumido com o livro dele. Essa semana eu devolvi. Eu estava estudando o livro, marcando. Eu gosto de marcar, estudar, não sei o quê. Velho, não sumi com o teu livro não, fica tranquilo, eu vou te devolver. Eu estou preparando uma aula. Agora acabou a aula, ele hoje vai receber esse livro dele. Né? Esse autor fala dos tipos de conversa sobre a mudança. Às vezes vai ser um desejo, capacidade, razões, necessidade. Eu preciso parar de fumar porque eu tive um câncer de pulmão. Eu tenho um desejo, é diferente, né? Muito importante é dar passos. No mundo moderno hoje, é muito comum ter multitarefas. É o mundo da escala, é o mundo da produção em escala. Se eu tenho que produzir 2 livros, 4 livros, 6 livros, quanto mais eu produzo, em menos tempo eu faço. Quando eu mexo com comportamento, quando eu mexo com criação, é uma coisa totalmente diferente. Se eu tiver que escrever um livro, 6 meses, estabelecer essa meta. Segundo livro, mais 6 meses. Se eu tentar fazer os 2 juntos, provavelmente eu levarei muito mais do que 1 ano. Porque você mexe com coisas diferentes. Quando você mexe com comportamento é assim, você tem que estabelecer uma prioridade. Qual é o hábito angular que eu vou mexer ali? Aonde que eu vou atacar? Aonde que eu vou mexer primeiro? E às vezes a pessoa chega e fala, o senhor tem que parar de fumar, parar de beber, se alimentar melhor. Ele vai sair do teu consultório e não vai fazer nada. Eu fui fazer um curso de tabagismo com a Jaqueline Issa no INCOR e ela deixou essa mensagem. Ó. Ela falou o seguinte, olha, tenta identificar o momento psicológico da pessoa que fuma, jamais bata de frente. Se o senhor fumar, não volta mais aqui. Esse cara não vai voltar mesmo. Você não só perdeu o cliente, como perdeu a chance de ajudar ele. As estatísticas mostram que o profissional que perde um tempo para falar de tabagismo com esse paciente, você consegue 5% de êxito. Ah, não é nada 5%, mas se eu fizer isso com 100 pacientes, eu posso estar ajudando 5 pacientes a parar de fumar. Então nós temos que conversar, bater tempo. E isso, muitas das vezes, nessa pressa da nossa consulta, que a gente tem aquela coisa corrida, a gente não consegue fazer. Então, um passo de cada vez. A mudança às vezes pode ser abrupta ou pode ser gradual. Ali tem um eletrocardiograma, para quem não é da área, com um supra do ST, isso aqui, ó, segmento, típico de um infarto agudo do miocárdio. É uma boa deixa, como diz o Charles Duhigg, é uma boa deixa esse momento para você conseguir que ele pare de fumar. É um ótimo momento, é com dor. Hoje o Ministério da Saúde está numa campanha enorme. O brasileiro consome, as estatísticas variam, mas de 8 a 10 gramas de sal por dia. A gente só perde da Argentina na América do Sul. O consumo adequado são 5 gramas de sal por dia. Se você for afrodescendente, se for em miligramas, é 2.200 miligramas de sódio. Se você for afrodescendente, tiver mais de 50 anos ou hipertenso, 1.500 miligramas. 100 gramas de pão de queijo tem 700 miligramas de sódio. E o que acontece hoje? O Ministério da Saúde está com uma proposta para até 2020 reduzir o sal. Porque se tirar o sal gradualmente, muda tanto o sabor, nós somos acostumados, desde a infância. E o problema do sal é que a maior parte do sal está nos alimentos industrializados e não naquele sal que nós polvilhamos em cima. Então, as mudanças dos hábitos, em alguns casos, abruptas, em outros, gradual. Qual hábito abordar primeiro? Depende. Você está enfrentando uma crise de abstinência, de repente para aquele doente vai ser o álcool. Para aquele doente que infartou, vai ser o cigarro. Depende do momento. Isso talvez seja a coisa mais importante quando a gente vai falar em mudança de hábitos. Estabelecer metas realistas. Eu vejo isso em emagrecimento. Eu gosto muito da teoria do Dr. Alfred Halper e talvez a dieta dele, a dieta dos pontos, seja considerada a melhor quando a gente faz uma análise crítica de dietas, porque ele não proíbe nada, mas ele dá pontos, que é cópia de uma dieta americana. É uma das debates que eu quero promover aqui com o pessoal da nutrição, com a Virgínia, é fazer uma análise crítica das dietas. Qual é a melhor dieta? Qual é a dieta ideal?
Talvez a dieta do Dr. Halpern, nesse aspecto, seja mais interessante, porque ela não proíbe nada, então fica mais fácil você seguir. Mas tem uma coisa chatérrima, que você tem que andar com um livro contando pontos, por isso que ela não faz tanto sucesso. Comi uma empadinha, deixa eu ver aqui, posso comer empadinha, 53 pontos. Você tem que ter um medo danado do médico que fala assim, olha, a sua chance de curar desse problema aqui é 77,5, fuja desse médico. Não é um negócio muito chato, mas a dieta dele é sensacional. Toda escolha implica numa renúncia. Eu vou comer creme brulee de sobremesa ou vou comer abacaxi com raspinha de limão? Não vamos ser hipócritas, o creme brulee é muito mais gostoso, mas o outro é mais saudável. Então você vai ter aquela história do Charles Duhigg, a deixa, a recompensa. Ah, na sexta-feira ou no sábado, uma vez por semana, eu vou comer o creme brulee, mas todo dia eu não posso comer, enfiar o pé na jaca, né? Tudo isso que eu falei, por exemplo, a gente às vezes não... Eu mostrei o livro do Charles Duhigg, da deixa, da recompensa. Em 2004, no primeiro governo Lula, o Ministério da Justiça publicou várias cartilhas. Uma delas é sobre cartilhas mudando comportamentos. Fala disso tudo lá. Tem bom material, está disponível. Então, eles falam, por exemplo, eu botei duas dependências aqui que a gente vê muito no dia a dia, bebida e cigarro. Eu fumo. Por quê? Ah, porque tem alguma coisa para fazer isso com a mão. Acalma e alivia o estresse. Combina com o meu estilo de vida. Exemplo de situações. Aspectos negativos. Faz mal para a saúde, meus dentes estão amarelos, tenho ficado sem fôlego. Então você tem que dar a deixa para a pessoa. Na bebida. Ah, é mais divertido em festa, dá uma liga. Aí o aspecto negativo. Minha esposa não aguenta mais o meu comportamento. Fico verborreico, agressivo, durmo. Não preciso pensar nos meus problemas. Posso perder o emprego. É mais fácil para dormir. Gasto muito dinheiro com bebida, não lembro nada do que aconteceu depois, eu tenho um sono agitado. Então, o Ministério da Saúde já tem essas cartilhas que ajudam muito. Está na internet, está disponível de forma gratuita. Para terminar, eu trouxe uma frase do William James, que quase suicidou, né? Não sabia o que fazer da vida, depois ele foi para Harvard e acabou virando um psiquiatra, um psicólogo famoso. E ele diz, né? Os hábitos são os que nos permitem fazer uma coisa com dificuldade pela primeira vez, depois cada vez mais fácil e depois sem nenhuma consciência. Então, mais ou menos, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado aí pela presença aí. Obrigado, Evandro.